Olá, turma de Biologia do Desenvolvimento Humano. Vamos ter agora uma aula de tecido cartilaginoso. Nós começamos com essa imagem mostrando a distribuição do tecido cartilaginoso no corpo humano. Vocês podem ver aí três tipos de cartilagens. A cartilagem hialina, em azul na imagem, a cartilagem elástica, em verde, e a cartilagem fibrosa, em vermelho. A nossa segunda imagem mostra agora uma lâmina histológica corada com hematoxilina e eosina. Então nós temos uma peça de cartilagem hialina da traqueia. Vocês podem ver essa parte central da peça relativamente clara, com vários pontinhos escuros corados em roxo. Essa peça central é a matriz da cartilagem hialina. E os pontinhos corados em roxo são os núcleos das células, os condrócitos. E a matriz ela é envolta por uma faixa vermelha, que foi corada mais pela eosina. Essa faixa vermelha periférica é o tecido conjuntivo propriamente dito da cartilagem hialina, o pericôndrio. Na próxima imagem, nós temos um aumento maior da peça de cartilagem hialina. Então, vocês podem ver a faixa periférica estreita, bem vermelha, do pericôndrio. Na interface entre essa faixa vermelha e a faixa mais clara, nós temos umas células. Essas células são os condroblastos. Então, uma célula tem uma parte em contato com a faixa vermelha e outra parte da mesma célula em contato com a parte mais clara, é o condroblasto. E dentro dessa área central da imagem, com a área mais clara, nós temos várias células. São os condrócitos. Os condrócitos formam muitas vezes grupos de células. Vocês podem ver aí bem no centro um grupo de 4 células separadas por uma área de matriz maior. Esse grupo veio de uma única célula que se multiplicou e formou esse grupo com um contorno arredondado. Então isso é chamado de grupo isógeno coronário, que é bem característico da cartilagem hialina. Na próxima imagem nós vemos um detalhe da interface entre o pericôndrio, esta faixa vermelha, e a matriz de cartilagem hialina. No caso aqui nessa imagem, a matriz está mais azulada do que nas anteriores. Então vai mostrar mais o que eu quero falar. Então exatamente na interface entre a faixa vermelha e a faixa levemente arroxeada, nós temos os condroblastos. Dentro da faixa vermelha nós temos muitos fibroblastos que secretam colágeno tipo 1. Colágeno tipo 1 tem muito aminoácido básico e se cora pelo corante vermelho eosina. E dentro da parte mais azulada, na metade inferior da figura, nós temos os condrócitos. A próxima imagem é de uma imagem de cartilagem elástica. Um exemplo aqui da orelha. Vocês viram na primeira imagem que existe cartilagem elástica na orelha. Nós temos aí uma delimitação da peça da cartilagem elástica. Veja que, ao contrário da hialina, nessa coloração por HE, a cartilagem elástica ela é toda vermelha, da periferia ao centro. A próxima imagem nós temos um close apenas na cartilagem elástica. Então, as faixas mais periféricas, acima e abaixo da figura, compõem o pericôndrio, que está vermelho. E no centro nós temos a matriz, que também está vermelha. Por que essa matriz está vermelha? Porque agora ocorreu um aumento de estruturas básicas. Além daquilo que existia na cartilagem hialina, foram acrescentadas fibras elásticas. As fibras elásticas têm muitos aminoácidos básicos. Então a quantidade de estruturas básicas excede a quantidade de estruturas ácidas na cartilagem elástica. Isso dá uma coloração vermelha, peleosina, do pericôndrio, passando pela matriz até o outro pericôndrio. E no centro da matriz nós vemos algumas linhas entre as células mais escuras, mostrando que não é uma matriz homogênea. E vemos também que as células não formam aqueles grupos isógenos bem delimitados como existiam na cartilagem hialina. Muitas vezes os condrócitos dentro da cartilagem elástica estão distribuídos aleatoriamente. A próxima imagem mostra também cartilagem elástica, está aí delimitada a cartilagem elástica, corada por um outro corante, a osseína, que é específico para fibras elásticas. Vocês podem ver que no centro da peça de cartilagem elástica tem uma faixa marrom mais escura, é onde há a maior quantidade de fibras elásticas. E na periferia, excluindo ali o tecido adiposo unilocular, na periferia tem uma área clara, bege, que é o pericôndrio, onde tem menos fibras elásticas.
Por último, vamos terminar agora com um tipo de cartilagem hialina que é presente na superfície dos ossos longos, quando a superfície vão se articular. Então nós temos aqui uma imagem do fêmur e da tíbia, e nas extremidades, nas epífises, recobrindo as epífises, tem duas camadas esbranquiçadas. Essas camadas são de cartilagem hialina articular. A próxima imagem mostra duas superfícies muito similares às anteriores. Então nós temos uma superfície óssea, temos um espaço central claro, dali para cima um osso, dali para baixo é um outro osso, e cobrindo as epífises de cada osso nós temos uma faixa bem arroxeada. Essa lâmina histológica foi corada com azul de toluidina. O azul de toluidina cora bem estruturas que são ricas em polissacarídeos. Então, as glicosaminoglicanas do tecido cartilaginoso são polissacarídeos também, contêm polissacarídeos. Então, elas são bem coradas pelo azul de toluidina. O que não está bem arroxeado não é tecido cartilaginoso. Então, esse tecido cartilaginoso cobrindo as superfícies ósseas é chamado de cartilagem hialina articular. Nessa outra imagem, nós temos um close maior das duas cartilagens hialinas articulares. Veja que existe um espaço central que é preenchido por um líquido articular. E existem duas faixas de cartilagem hialina, uma cobrindo cada osso. Nós temos aí delimitado a parte do osso compacto, que é um azul menos intenso. Nós temos a cartilagem hialina arroxeada. Essa cartilagem hialina não tem pericôndrio. Como é que ela se nutre? Ela se nutre através do líquido sinovial que espessa, que preenche esse espaço claro aí. E lateralmente a cartilagem hialina, no osso da parte inferior, nós temos uma outra cartilagem delimitada com uma linha preta, que é um tecido cartilaginoso fibroso. Essa cartilagem fibrosa, ela está presente em locais em que o tecido conjuntivo denso é submetido à pressão. Então, passam a surgir condrócitos dentro do tecido conjuntivo denso modelado. Nós vemos aí dentro dessa cartilagem fibrosa algumas faixas arroxeadas, como se fossem linhas indo de cima a baixo. Essas linhas são fileiras de condrócitos. E entre essas linhas, com os condrócitos, nós temos um pouquinho de cartilagem hialina e a maior parte é de tecido conjuntivo denso modelado. A mistura dos dois forma uma fibrocartilagem que também não tem pericônio. Então aqui nós terminamos com essa aula mostrando os três tipos de cartilagem e algumas de suas diferenças. Espero que isso possa ajudar na compreensão do tecido cartilaginoso. Grande abraço e até mais.